Olá, no vídeo de hoje eu vou ensinar a transformar multa em advertência por escrito. Isso mesmo, mas eu não vou ficar lendo a letra fria do artigo do Código de Trânsito Brasileiro, não. Eu vou ensinar dando dicas, falando como eu faço. Existem alguns detalhes para que você tenha sucesso ao fazer essa solicitação que eu vou mostrar aqui nos próximos minutos. Então você que é despachante, trabalha com recursos de multas, você que gostaria, tem vontade de trabalhar com isso, fique ligado que nos próximos minutos eu vou dar o passo a passo e mostrar os erros mais comuns cometidos por profissionais na hora de fazer essa solicitação. Se vocês tiverem algum comentário ou tiverem algum questionamento em relação a esse vídeo, comente aí que eu vou responder a todos vocês. E se vocês gostarem desse vídeo, dá um like aí, porque é muito importante para o nosso canal, ok? O que é a transformação em advertência por escrito? Vou ter que falar sobre o artigo, não tem jeito. De acordo com o artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro, para que o condutor tenha o direito de transformar a multa em advertência por escrito, ele tem que preencher 3 requisitos. O primeiro requisito é que essa multa seja de natureza leve ou de natureza média, ou seja, uma multa de 3 pontos ou de 4 pontos. Se ela for de natureza grave ou gravíssima, o condutor não poderá solicitar. O segundo requisito é que ele não tenha cometido essa mesma infração nos últimos 12 meses. E esses 2 requisitos, eles têm que ser cumpridos em conjunto. Não adianta cumprir o primeiro e não cumprir o segundo. Tem que ser cumprido todos eles em conjunto. E o terceiro requisito, que é um requisito subjetivo e que é o mais polêmico, é onde a administração pública vai analisar o prontuário do condutor para verificar se existe a possibilidade de conceder essa transformação. Ou seja, a administração pública vai verificar se o prontuário do condutor, do seu cliente, é bom. E o que é um prontuário bom? Aí é que está a polêmica. Para mim, pode ser uma coisa, para a administração pública pode ser outra. Então, isso gera polêmica, isso gera muita confusão. Então, estamos aqui exatamente para esclarecer isso daí. Por ser muito subjetivo, e eu não quero entrar no mérito da questão, se é bom ou se é ruim, porque eu não consigo modificar as leis. Eu não consigo fazer diferente em relação a isso. A lei, para ser modificada, não tem que ser por mim. Tem que ser por uma equipe especializada para transformar essas leis aí, que não me compete. Então, o que me compete? Me compete um cancelamento de multa. Me compete tentar transformar uma multa em advertência por escrito, que vai me dar menos trabalho e vai atender ao meu cliente. E com isso, vai me trazer mais clientes, porque vocês sabem muito bem que a gente percebe o cancelamento para que a gente se torne referência no mercado e para que com isso a gente consiga mais clientes e fique com a agenda lotada. Esse é o sonho, nosso sonho, né? Então vamos lá. O que eu faço em relação a esse terceiro quesito? Eu faço o que muitos profissionais que trabalham com isso não fazem. Eu analiso. Eu conheço 2 tipos de profissionais em relação a esse tipo de solicitação. O primeiro é aquele que simplesmente acha, que é muito conservador, que acha que para que a administração pública conceda esse benefício de transformação, o prontuário do condutor tem que ser um prontuário onde ele só tem aquela infração ali. Ele já coloca o seguinte: se tiver mais do que uma infração, ou seja, do que essa que está sendo solicitada a transformação de advertência por escrito nos últimos 12 meses, nem adianta tentar pedir. Quando um colega me falou isso, eu questionei a ele: peraí, da onde você tirou isso? Está escrito aonde? Em que lugar? Em que lugar está escrito que um bom prontuário significa que o condutor só tenha essa infração? De repente mudou a lei, eu não sei, né? Mas não, é o critério que eu uso. Ué, por que, colega? Porque não adianta. Eu já tentei quando o condutor tinha outras infrações e não deu. Tá bom. Então, a questão é o seguinte: você analisou? Como assim analisei? Você analisou o prontuário? Você defendeu a sua análise?
e normalmente a resposta se resume num silêncio, ou seja, não fez isso. Da mesma forma que existe outro grupo de profissionais que faz o seguinte em relação a isso. Ah, eu faço da seguinte maneira. Eu vejo se o condutor consegue atender aos primeiros requisitos, ou seja, se a multa dele é leve ou média, e se o prontuário dele, no prontuário dele, ele não tem nos últimos 12 meses essa mesma infração. Atendeu esses dois requisitos, eu faço a solicitação e deixo a administração pública julgar. O que acontece nesse segundo caso? Onde a pessoa não usa critério nenhum de análise desse terceiro requisito, né? Deixa só a administração pública analisar. Não que ele tenha feito errado, mas ele está jogando, perdendo tempo, pode ser, se o prontuário do condutor for um prontuário muito ruim. Porque nós podemos não saber o que é um prontuário bom. O que é bom para a gente pode não ser bom para a administração pública. Ok, mas nós sabemos o que é um prontuário ruim. Ah, isso a gente sabe sim, todo mundo sabe. Se você pegar um prontuário de um condutor que tem 60 pontos, 3 multas gravíssimas, 2 graves, em 12 meses, pelo amor de Deus, você vai solicitar transformar a multa em advertência por escrito, porque ele está cumprindo os 2 primeiros requisitos? Não, né, gente? Eu não peço, tá? Esses profissionais que trabalham de forma assim, menos conservadora, muitas vezes solicitam. Ah, se a administração pública deve, tudo bem. Se não, eu continuo, segue o barco. Pessoal, o que acontece é o seguinte. Quando você começa a pedir alguma coisa, né, essa solicitação, e começa a não ter sucesso, na sua própria mente fica gravado o seguinte: ah, isso aí nunca dá certo. Mas quando a gente vai auditar, a gente percebe exatamente esse problema. A falta de análise, a falta de verificação do prontuário. O que eu faço e que causa toda a diferença no meu resultado? Gente, o que eu faço é o seguinte: eu analiso o prontuário do condutor. Eu não vou ter que verificar se ele nos últimos 12 meses cometeu essa mesma infração para saber se ele está preenchendo o segundo requisito. Então, aproveito e analiso. E, de uma forma coerente, de uma forma íntegra, eu verifico se ele está, para mim, no meu conceito, se ele está com prontuário favorável, se ele está com prontuário limpo. O que eu, Carla, considero um prontuário limpo? Prontuário limpo, para mim, é um prontuário onde ele tenha cometido esta infração e não tenha cometido 3 infrações gravíssimas, 2 gravíssimas. Onde ele tenha, por exemplo, pode até ter tido outras infrações, mas num período espaçado. Por exemplo, pode ter até 2 no mesmo dia, se por acaso ele viajou e numa mesma estrada ele passou em 2 radares de velocidade e teve 2 multas seguidas. Porque ele ter mais 2 multas não significa que ele é um péssimo condutor. Significa que ele fez uma viagem naquele dia, ele passou por 2 radares próximos e, como ele estava com uma velocidade acima, os 2 radares marcaram. Eu verifico se aquelas infrações que ele tem naquele período ali, de 12 meses, se ele está fazendo recurso, se existe alguma irregularidade. E se ele estiver fazendo recurso, eu uso esse argumento também. Verifico nos últimos 5 anos como é o prontuário dele. Se no ano anterior ele cometeu muitas infrações ou não. Porque se ele não cometeu nenhuma ou uma, eu também vou utilizar isso a meu favor. Como assim? Na hora que eu solicito, eu falo sobre esse terceiro requisito. Eu não deixo a administração pública simplesmente analisar sozinho. Eu analiso para ela. Na verdade, eu mostro o que eu entendo como um bom prontuário. Ah, mas Carla, com certeza não vai ser igual ao deles. Com certeza nada. Eu posso ter um argumento muito forte. Eu posso conseguir convencer a eles. Eu posso conseguir que a administração pública verifique o prontuário através da minha ótica. Eu coloco, inclusive, em anexo o prontuário do condutor. Eu faço dessa forma, porque nós ganhamos muitos recursos
por argumentação. Eu já ganhei recurso por princípios. O condutor até cometeu a infração. O agente lavrou corretamente. Porém, eu consegui mostrar pela razoabilidade, pela situação ocorrida naquele momento, que não tinha como o condutor fazer de forma diferente. E a administração pública simplesmente cancelou. Então, a administração pública lê sim o que você escreve. Sendo que você tem que ser coerente, tem que ser organizado nos seus pensamentos. E você tem que agir de acordo com a ética, logicamente. Você tem que ser íntegro na sua narrativa. Você também não pode pegar um prontuário cheio de infrações nos últimos 12 meses e simplesmente tentar argumentar alguma coisa. Eu, por exemplo, nem faço o pedido. E comunico o cliente por que eu não vou fazer, porque eu gosto de deixar o cliente consciente de que não é uma bagunça. A gente não pede e tenta ver o que acontece. Não é bem assim. Porque eu não vou perder tempo para ter um indeferimento à toa, queimar um cartucho à toa, digamos assim, de uma defesa. Eu já vou direto nos pontos da infração. Por quê? Eu quero cancelamento, eu não quero ficar enrolando, eu não quero ficar tendo negativas, entendeu? Porque aí o cliente passa a não acreditar. Esse negócio de transformar a multa em advertência por escrito não adianta. E o próprio profissional também passa a não acreditar, porque ele pede sem critério, tá? E os que pedem só nesse critério, os que são conservadores, né, que é o primeiro grupo, que só pedem se o condutor tiver só aquela multa, eles vão ter sucesso, tudo bem. É provável que tenha sucesso, né? Porque não somos nós que julgamos. Provavelmente ele vai ter sucesso. Mas existem outras situações que ele pode estar perdendo a chance de transformar uma multa em advertência por escrito por não estar argumentando. Você tem que argumentar. Você tem que colocar para a administração pública o que você considera um bom prontuário. Você tem que colocar, de repente, se o seu cliente for um condutor por aplicativo. Ele dirige todos os dias, 12 horas por dia. Você tem que colocar se uma daquelas infrações ele está fazendo recurso, porque ele não concorda com aquilo. Você tem que colocar todas as opções a favor dele. Falar sobre o espaçamento de infrações, mesmo ele dirigindo 12 horas por dia. Você tem que fazer a defesa. Uma boa defesa, uma boa argumentação, ganha processo. É o que faz, é a mola mestre de cancelamento. Não é só a letra fria da lei. Sendo que é um conjunto de coisas, né? Então esse é o primeiro erro, né, que eu percebo que alguns profissionais cometem. Deixam a administração pública analisar. Não colocam isso na solicitação, não colocam a sua própria análise. E outros simplesmente só solicitam se o condutor só tiver aquela multa ali que ele está solicitando transformar em advertência por escrito. Se tiver mais de uma, eles nem analisam. Ou seja, falta a análise do prontuário e de colocar ali o que se pensa. Ah, mas Carla, se eu colocar isso daí e não for o que a administração pública pensa como um bom prontuário, eu vou perder meu tempo. Vai perder seu tempo por quê? Preste atenção. Depois que a administração pública analisa a sua defesa, ela tem que fazer o quê? Dar o parecer do deferimento ou do indeferimento. Então, se ela indeferir, ou seja, se ela não cancelar, se ela não te der o que você está solicitando, no caso, a transformação da multa em advertência por escrito, ela tem que justificar. Você colocou tudo que você pensa, você fez uma pré-análise, você enviou o prontuário. Como assim eles não vão justificar? Se eles não te derem uma justificativa plausível sobre isso, sobre essa questão dessa interpretação, você simplesmente ganhou um argumento fortíssimo para a próxima instância. Ou seja, nada é perdido. E se eles te derem um argumento, talvez eles deixem pistas para você do que é um bom prontuário. Então, você sempre sai ganhando. De alguma maneira, você sai ganhando. Porque a construção de boas argumentações
só fortalecem uma próxima defesa. Às vezes você não consegue na defesa prévia e você vai conseguir lá na primeira instância, porque vocês sabem muito bem que a outra banca é jogadora. Então o que importa é você argumentar. Esse item do artigo ele é muito solto, ele é muito escorregadio, é muito questão de interpretação, não tem nada que fixe, que você consiga fixar sobre o que é um bom prontuário, ficou muito no subjetivo. Então, se você não consegue perceber o que é bom para a administração pública, você tem que tentar amarrar o que é bom para você, de uma forma coerente, como eu disse, e íntegra. Então, ele vai ter que ler. E qual é a sua intenção? É fazer com que a administração pública saiba como você pensa e perceba, passe a ver pelos seus olhos. E dependendo de como você argumente, você pode conseguir isso sim. Então, esse é o primeiro passo. Argumentar, analisar, dar para a administração pública essa sua análise, comprovando, mostrando a motivação, por que você acha que o prontuário desse condutor é bom. Assim que eu faço, e já obtive sucesso com isso. Então fica essa dica para vocês. A outra situação é a seguinte, que eu percebo que é um erro que eu acho grave nos profissionais, é o seguinte: quando, não só nesse quesito de transformar multa em advertência por escrito, não. Por exemplo, em outros quesitos, por exemplo, de infrações comuns, se o profissional percebe que existe um erro ali, ele normalmente fala com a administração pública, ele se comunica com a administração pública, não solicitando, mas exigindo. Gente, ninguém gosta disso. Se você chegar no órgão público, e eu vi isso até ontem, com toda a razão do mundo, com uma lei, e quiser solicitar os seus direitos, você tem e pode fazer isso. Você tem como fazer isso. Leva a lei e mostra que, olha, vocês estão fazendo isso aqui, não pode, tem que ser isso aqui. Mas de forma educada. Eu, por exemplo, chego em tudo quanto é órgão. Bom dia, por favor, você pode me ajudar? Gente, essa frasezinha, você pode me ajudar, abre portas, janelas e até sorrisos. Porque aquele funcionário está ali para protocolar, para dar entrada. Ele pode acabar com você, se ele quiser. O sistema pode cair, pode acontecer uma porção de coisa. Ele pode fazer as coisas para você, só aquilo realmente que você solicitou e não te dá informação a mais, e às vezes uma informação a mais pode te ajudar, talvez não nesse processo, mas em outro. Então, até mesmo quando eu vou solicitar alguma coisa de acordo com os meus direitos, eu chego educadamente. Olha só, eu vi nessa lei isso aqui, eu até trouxe para você dar uma olhada, vê se eu não tenho razão. Sabe por que eu estou te falando isso? Eu chego assim, porque eu vim aqui outro dia, aconteceu isso. Você pode me ajudar? Poxa vida, eu fico um pouco sem saber o que fazer, porque eu tenho essa lei aqui, e quando eu chego, vocês me dão uma outra informação, eu queria entender. Pronto, você não brigou, você não olhou de cara feia para ninguém, você pediu ajuda, você de uma certa forma foi humilde. Gente, esse trabalho é muito desgastante de órgão público. O órgão público está cheio normalmente. E tão desgastante para você, quanto desgastante para eles. E só que vocês esquecem de uma coisa, vocês vão estar lá todos os dias. Vocês vão estar lá várias vezes. Você não vai ter aquele contato só com aquele servidor e acabou não. Você vai estar lá outros dias. Então é você que tem que ter uma comunicação suave e leve. Claro, solicitando seus direitos, mas de uma forma educada. Quando você faz isso, você consegue várias informações. Aquela que você pediu e mais além. O servidor, ele fica contente, ele fica satisfeito de ter uma comunicação leve, de ter alguém que não traga problemas para ele. E eu já tive várias informações, até de processos, porque eu faço às vezes outras perguntas e eles me respondem. E eu já aprendi muito no dia a dia. Por quê? Porque você tem que saber como chegar e como sair, tá? Então assim quando você também envia para a administração pública o seu recurso.
mesmo que eu saiba, seja lá recurso de qualquer tipo de infração ou esse tipo de solicitação, por exemplo, se o condutor só tiver aquela infração e a infração for de natureza leve ou média, e não tiver mais infração nenhuma, isso significa que ele está apto a receber, através dessa análise da administração pública, a transformação da multa em advertência por escrito. Mas eu simplesmente solicito. Aí eu aponto, o condutor possui apenas essa infração de natureza leve e média, nos últimos 12 meses ele também não possui infração nenhuma, ou seja, ele está atendendo aos requisitos do artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro, e solicito que considerem o prontuário na vossa análise, ou na sua análise, seja lá como você quiser falar, mas de forma educada. Desde já, agradeço. Gente, só isso. Existem profissionais que fazem assim. O condutor só tem essa multa aqui. Então eles têm que dar. Natureza leve ou média. Não tem a multa, nos últimos 3 anos ele não tem multa. Olha só, administração pública, o condutor está preenchendo o requisito 1 e o requisito 2 do artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro. Prover a transformação em advertência por escrito. Gente, isso não é uma solicitação, isso é uma ordem. Sabe o que pode acontecer? A administração pública pode até prover, mas eles podem, sei lá, achar 3 anos antes uma infração e eles acharem que não. Essa infração aqui foi gravíssima. Tem 3 anos, mas foi gravíssima. Ele não tem um bom prontuário. E eles podem simplesmente analisar dessa forma. Qual é o critério de análise? Pergunto a vocês. Existe? Não existe. Está muito subjetivo dentro do artigo. Então, eles podem verificar o que para você não é importante, que é uma infração de 3 anos atrás, para eles pode ser. Entendeu? Por quê? Porque a forma como você se comunica também faz diferença. Tá? Então, se você disser, ele só tem essa infração nos últimos 3 anos, ele só teve essa infração. Então, o condutor procura seguir com as normas de trânsito, ele dirige todos os dias. Por favor, solicito a transformação dessa infração em advertência por escrito em função do prontuário positivo desse cliente. Pronto. Então, isso está no seu pedido. Você não está ordenando. Não pode ordenar nunca, gente. Porque a sua intenção é cancelamento, não é afrontar a administração pública. Esse detalhe eu percebo que muitos profissionais esquecem, e é aí que eles caem, aí que eles são derrubados. Você pode ter toda a razão em qualquer coisa, mas você tem que saber como colocar a sua razão. Dependendo da forma como você faça isso, você perde ela. Em todas as situações da vida, tá? Então, você saber as leis, você saber os seus direitos é muito importante, mas também saber como colocar é mais importante ainda, para que você continue com esse seu direito garantido. Então, são as duas situações, o erro da comunicação e o erro da falta de análise do prontuário do condutor, quando ele for positivo, e de colocar isso na solicitação. Eu coloco o que eu acho, eu coloco anexado o prontuário também, já disse isso para vocês. Então, gente, são duas práticas que fazem toda a diferença. Como eu digo sempre, ninguém tropeça em montanhas, as pessoas tropeçam em pedras. Eu já tive vários cancelamentos de infrações por princípios, tá? Por simplesmente ter uma boa argumentação. A boa argumentação é a chave, não só de transformação em advertência por escrito. Prestem atenção em todos os processos. Ler a letra fria da lei e colocar ela no papel, qualquer pessoa faz. Agora, analisar, tentar interpretar e manter e informar isso para a administração pública, essa é a cereja do bolo. Esse sim é um processo consistente. Se você não conseguir o deferimento, você tem uma boa argumentação.
E às vezes você ganha na outra instância, como eu já disse. Então são essas situações que você tem que perceber como profissional. É o que vai fazer a diferença no sucesso. E isso que eu falei aqui, essas dicas que eu dei aqui, elas servem não só para esse tipo de infração, tá? Nesse tipo de pedido, de transformação de multa em advertência por escrito. A outra coisa que vocês têm que se preocupar é informar para o cliente quando não der para fazer isso. Tá? Dentro do critério que vocês utilizarem, vocês têm que informar o cliente. Fulano, olha, senhor, eu não tenho como fazer isso, porque o seu prontuário não permite. Poxa, mas como assim? Ah, só mandar para lá. Não, não é só mandar para lá, não. Se eu mandar isso para lá, eu não vou conseguir. E você quer que eu não consiga, que eu simplesmente perca tempo? Não, eu vou analisar a sua infração. Vamos lá, vamos ver os erros. Você tem que mostrar para o cliente que o teu trabalho é sério. Você tem que mostrar para o cliente, ainda mais quando ele chega cheio de informações, normalmente informações desencontradas, você tem que aterrissar o cliente e mostrar para ele o que é possível fazer. Sem dar detalhes, né? Porque afinal de contas é você quem vai fazer. Mas você precisa aterrissar ele e mostrar, olha, isso aqui não dá para fazer não, porque eu preciso de um prontuário bom. O seu prontuário não é bom. Ah, por que não é bom? Poxa vida. Aí você mostra para ele. Vamos tentar fazer um recurso. Vou fazer um recurso para você. Existe a possibilidade de erro dentro da multa, de erros dentro da infração, erros formais, e existe a possibilidade também de erros durante o processo. Vou solicitar algumas documentações aqui, administração pública, enfim. Vamos começar a fazer a defesa do seu processo. Assim você não queima cartucho. Não adianta você pedir 100 transformações de advertência por escrito, de multa em advertência por escrito, e não conseguir nenhuma. Isso não é bom para você. Você quer se tornar uma referência no mercado. Você quer ser indicado. Você quer trazer novos clientes. Lembre sempre disso. Seu objetivo é cancelar infrações para encher a sua agenda, para você virar uma referência, para que você seja procurado, para que o seu currículo seja transformado em deferimentos. Quanto mais deferimentos você tem, mais o seu currículo fica forte. Lembra sempre disso quando for fazer qualquer coisa para o seu cliente. E você tem que aterrissar sempre o cliente. Porque ao mesmo tempo que a informação na internet é maravilhosa, às vezes ela atrapalha, porque o cliente vem cheio de pesquisas que ele fez, mas às vezes uma desencontrada da outra, e aí ele tira outras conclusões, enfim. Então o nosso dever, a nossa função é também aterrissar o cliente e mostrar para ele quais são realmente os direitos dele. Então, gente, muito sucesso para vocês e até o próximo vídeo.